e seja bem-vindo ao CIS. Queria que você se apresentasse, falasse quem é o Ciro e contar um pouco da sua história, como é que você chegou até aí hoje no futebol. Ô Pedrão, boa noite, boa tarde, bom dia, obrigado pelo teu convite. Eu sempre gosto quando eu tenho as oportunidades de participar desses bate-papos, eu venho com muita alegria, porque eu hoje trabalho com futebol e olho para trás e vejo que um profissional como eu, que não foi jogador, que não foi parente, que não é parente de nenhum ex-atleta ou dirigente ou nenhuma pessoa ligada ao futebol, consegui trilhar um caminho bacana, um caminho legal, muito particular, assim, com altos e baixos importantes. Consegui chegar e me inserir no meio, eu fico bastante feliz por isso, e olho para trás e tento hoje trazer sempre uma experiência, sempre uma troca de informação, abrir portas para aqueles que também querem entrar no meio do futebol e que não tem um histórico, né? Eu comecei bastante cedo, não tive portas que foram abertas com muita facilidade, né? Não tive muitas pessoas que compartilharam comigo no início caminhos, orientações, e eu trago comigo uma responsabilidade pessoal de querer ser para os mais novos o que não foram para mim, né? Então eu não tenho medo de abrir porta, de compartilhar, de trocar informação, porque eu acredito que tem espaço para todo mundo. Pedrão, eu sou formado em Educação Física, tenho 41 anos, né? Inicialmente eu sou assim um amante do jogo, né? Sou um amante do esporte, do futebol, né? Como todo guri, na infância, tinha uma identificação muito grande com o clube, né? E fui torcedor por muito tempo, fanático, de acompanhar treinos, jogos, excursões, enfim, né? E logo que não tive capacidade motora para ser jogador de futebol, né? Não me arrependo nem um pouco disso, faço piada e acho que, graças a Deus, que eu não tive o mínimo de capacidade motora, porque senão acho que a minha carreira não ia ser das mais legais, né? E só ia me atrasar a vida, a grande verdade é essa, né? E desde a minha adolescência que eu sempre quis estar envolvido no futebol de verdade, né? Como não tinha nenhum familiar, ninguém do meio, né? Busquei na faculdade de Educação Física a primeira porta para ingressar nesse meio, né? E de lá para cá, desde a minha primeira experiência, em 2001, já se vão 21 anos, graças a Deus, em cada um desses 21 anos com uma experiência diferente, em níveis diferentes, séries diferentes, o que me trouxe, assim, principalmente, conhecimentos e aprendizagens novas, né, para eu conseguir cada vez mais buscando esse amadurecimento que parece que a gente nunca encontra, né? Cara, eu ia te perguntar, Ciro, como é que foi a maior dificuldade para você entrar no futebol? Rapaz, a maior dificuldade foi justamente não ter nenhum contato com ninguém do meio, cara. Não sou filho de meu pai não tem nada a ver com futebol, minha mãe não tem nada a ver, meus avós, tios, amigos, nada, ninguém, absolutamente nada a ver com futebol. Para não dizer que não tem nada a ver com futebol, eu e meu pai frequentávamos o estádio como torcedor durante toda a minha infância e adolescência. Só isso. Todo o resto foi na cara e na coragem, na tentativa e erro, batendo na porta, ouvindo 10 nãos para um, quem sabe, tentando fazer estágio aqui e ali, estágio não remunerado, estágio, sabe, totalmente gratuito. E assim eu fui conseguindo, né? Na verdade, a minha primeira experiência mesmo, porque assim, quando eu ingressei na faculdade de Educação Física, eu comecei com 18 anos na faculdade, né? Eu me formei no ensino médio, já ingressei ali na faculdade de Educação Física. Eu de cara, Pedro, o que eu procurei? Para tu ter uma ideia de como eu tentei fazer as coisas um pouco planejadas. Eu digo um pouco porque, no final das contas, tudo sai do controle, né? É que nem o jogo. Tu acha que tu tá preparado para o jogo até domingo e começa o jogo, tu vê que tudo foge do controle. Eu sempre tive assim, eu sempre fui e sou muito fã do treinador gaúcho, né? Acredito que o perfil do treinador gaúcho, ele sempre esteve presente assim comigo nas minhas aspirações profissionais lá no início, tá?
E aí eu boto 2 nomes importantes, tá? Um deles com um pouco menor expressão, mas com uma expressão muito grande também, que é o Celso Roth, que é oriundo do interior do Rio Grande do Sul, que teve passagem em Juventude, em Caxias, em Grêmio, Inter, em São José, enfim. E o outro que eu não poderia deixar de falar, que é o Luiz Felipe Scolari, né? Os dois, uma formação em educação física, 2 ex-jogadores também do nível técnico bem discutível, né? Com uma formação em educação física, numa faculdade específica, o Instituto Porto Alegre, IPA. E eu, quando entrei na faculdade, eu procurei entrar no curso de educação física nessa mesma faculdade. Então, eu procurei em função da minha inspiração nos dois. Né? Passei no vestibular do IPA, uma faculdade de educação física tradicional, e ali mesmo, já no primeiro semestre, eu comecei a procurar experiências voluntárias em qualquer escolinha de futebol, futsal, futebol, enfim. E consegui alguns espaços, porque de graça, né? Os caras sempre deixam alguém pegar o cone de graça, né? Saco de bola, aquelas coisas. Né? E eu não precisava, graças a Deus, tinha de graça o pessoal deixa tudo mesmo. Brincadeira. Pode. E aí, para minha surpresa, já no primeiro semestre eu estava estagiando, carregando cone e saco de bola em 1 ou 2 escolinhas de escolas particulares, escolinha de futebol, aquelas que depois da aula o guri vai para lá para ter escolinha. 3, 4 meses depois, como eu estava ali, carregava bem o saco de bola, né? O professor começou a chegar atrasado e eu comecei a poder dar uns aquecimentozinhos. E aí, a gente aproveita brechas de profissionais que talvez, né, não se dediquem tanto. E aí, durante a faculdade, eu também me aproximei muito da equipe de competição da faculdade, né, que disputava ali campeonato estadual, Rio Grande do Sul, Sul brasileiro, enfim. E aí as experiências foram aparecendo. Conhece um professor daqui, te indica para lá. E em 1999, no início de 99, o final de 99, início de 2000, eu estava no início da faculdade, a metade da faculdade, abriu uma vaga para estagiário na escolinha de futebol de campo do Grêmio, tá? Que era lá no Cristal. E eu fui lá me inscrever com o Cristal, também eu acho que na época, né, recebia, acho que era 87, 89 reais por mês, era uma coisa assim, uma coisa que realmente dava para fazer bastante coisa, né? E trabalhava todas as tardes, das 2 às 6, enfim. E eu consegui uma das vagas, né? E eu nunca me esqueço, porque éramos divididos em 3 professores em cada turma com 60, 70 alunos, mais ou menos, 8 ou 9 cones, 3 ou 4 bolas, algo assim. E, cara, nunca me esqueço, na minha primeira aula que eu cheguei lá, os outros 2 professores não foram, cara. Porque tava sozinho na aula. Então, assim, Pedrão, cara, comigo sempre foi assim, velho, na cara e na coragem, velho, na tentativa e no erro. E eu acho que, no final das contas, cada experiência dessa foi muito importante. Para tu ver como eu não me esqueço desse primeiro treino que eu dei lá no Cristal, sozinho, com 3 ou 4 bolas para 60 bonecos lá. Então, foi bacana, foi legal, e de lá para cá eu tenho conseguido estar sempre aí no mercado. E com calma a gente vai trocando mais ideias sobre isso. Cara, muito legal, Ciro, porque, cara, assim, acaba sendo até uma história parecida com a minha. Sou do Rio, aquela coisa que queria ser treinador de futebol, sabia que não ia jogar futebol, então, pô, o que você quer? Como é que faz para ser treinador? Faz faculdade, pô, de educação física. Aí, beleza, fiz. Isso aí. Treino no FRJ aqui do Rio, porra, e é onde teve Parreira, Antônio Lopes, Lazzaroni, até o João Santana fez o FRJ. Então, porra, todos os grandes caras assim famosos aqui do Rio de Janeiro tinham passado por lá. Legal. Acho que o Luxemburgo passou, não sei se o Luxemburgo, não sei. Mas o Parreira, com certeza, o Lazzaroni, o Lopes, essa galera toda passou. E aí, porra, eu, caralho, meu irmão, vou entrar nesse negócio. Aí entrei, pô, cheguei, o meu professor de atletismo, no primeiro período, era fisiologista do Flamengo. Eu, porra, olhei assim, caraca. Aí ele tinha um grupo de estudo de fisiologia, tinha a menor ideia que era fisiologia. Eu, pô, não quero saber, irmão, eu vou, tô dentro, quero participar. E aí segui a vida dentro do futebol. Mas é um negócio muito louco, você vai, cara, o que faz? Porra, faz faculdade de educação física e entra, aí você vai, começa. E aí o que tiver você tá pegando no início, então o que aparecer você pega.
Não tem jeito. E acho que não tem fórmula. Acho que cada pessoa tem seu começo, não tem regra. O cara entrou num grande, o cara entrou na escolinha, o cara entrou não sei aonde. Não tem regra, meu irmão. Não tem, fez isso, vai. Não. O que vai dar é teu trabalho. É isso que vai te dar sustentação durante a carreira. E principalmente, né, Pedrão, assim, essas experiências que vão aparecendo na nossa frente, eu acho que principalmente início de carreira e quem quer entrar nessas portas, eu vejo como fundamental tu experimentar todas elas. Se é por mais tempo, se é por menos tempo, aí é uma avaliação que cada um vai fazer de acordo com a sua também necessidade. Mas eu tinha essa regra para mim, sabe? Eu não dizia não, cara. Cara, se era para ter experiência na escolinha do Grêmio, eu ia. Se era para ter na escolinha do colégio tal, de futsal, eu ia. Se era para ter no projeto social lá na Vila Restinga, uma vez a cada 15 dias eu ia, sabe, com futebol. Então, porque eu sentia que eu precisava acumular minutos de prática, assim, sabe? Minutos de prática. E a gente estava falando da formação da educação física. Eu quando me formei, eu peguei, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, eu fui a última turma formado em licenciatura plena, né? Que foi antes da divisão, né? Licenciatura Sim. E bacharelado, né? Então, cara, era uma salada de fruta, assim, né? De disciplinas, né, cara? Eu me lembro que eu tinha disciplina futebol 1 e futebol 2, mas tu somasse a carga horária das duas, acho que não dava 70 horas, eu acho. Então, assim, cara, então eu me dediquei muito em tempo extra, sabe? Em acompanhar o meu professor, que para mim é um grande mestre, professor Luiz Afonso Gomes, um grande mestre em catedrático, assim, de futebol, que atua há mais de 30 anos na faculdade, sabe? E ele tinha os projetos dele em escolas públicas, eu também acompanhava no turno da manhã, e sempre falando sobre a interação, a necessidade da interação entre o jogador e o jogo. Desde lá, Pedro, eu sempre fui muito assim apaixonado por tentar entender a interação entre jogador e jogo, sabe? Eu acho que isso é o que sempre me moveu assim, sabe? E aí, cara, quando eu me dei conta, eu já estava na escolinha do Grêmio, já tinha feito alguns meses na escolinha do Grêmio, e aí a escolinha do Inter abriu também vaga, pagava um pouco melhor, aí eu fui selecionado também na escolinha do Inter. Aí nós já estamos falando de final dos anos 2000, início do ano 2001. E aí, cara, para minha surpresa, em janeiro de 2001, o meu coordenador da época da escolinha do Inter, ele foi remanejado internamente lá no Inter. Tô falando em 2001, cara. Não é esse Inter que tem aí hoje, com funcionamento, nada a ver. Sim. 2001, 21 anos atrás, pelo amor de Deus. Né? Não, o bom do Inter é ali a partir de 2003, tal, que o negócio muda. Exatamente. 2001, ele foi remanejado internamente, ele assumiu o departamento, naquela época, de futebol feminino. Só que assim, ó, não é o futebol feminino que tu olha hoje na televisão, aí, Sport TV, Campinho, esquece. Outra coisa, outro planeta. Cara, 2001. E aquele departamento sem dinheiro, sem nada, quem é que ele pensa para convidar para ser o treinador daquele time? O Ciro. E eu, em 2001, março de 2001, eu começo a trabalhar como treinador da equipe adulta do futebol feminino do Inter. Treinando a Duda, treinando a Tatiele, que hoje é treinadora do Santos, treinando a Patrícia Guzmão, que é treinadora do Grêmio, treinando a Rosana, que é treinadora do Red Bull Bragantino. Tudo jogadora de seleção brasileira na minha mão. Eu tinha 19, 20 anos, na primeira experiência. Fiquei lá por 2 anos, né, 2001 e 2002. Ganhamos, só não ganhamos o brasileiro, ganhamos gauchão, sul brasileiro, sul-americano, tudo. E dali eu saí para uma experiência nos Estados Unidos, né, com camps de iniciação, que só me foi aberta essa porta em função desses 2 anos ali no futebol feminino, porque lá para os Estados Unidos o futebol feminino já tinha uma valorização legal, né? E aí fui para lá, tive minha primeira experiência fora, ainda dentro da faculdade, porque eu tive que trancar a faculdade. E quando eu retorno, no final de 2003, fiquei 1 ano lá, me formo na faculdade, aí já acumulando um pouquinho de história aqui com feminino, com competição e principalmente essa história lá fora do país, aí eu consegui, por intermédio daí eu já tinha um pouco mais de conhecidos, por intermédio de um que conhece o outro, eu consegui um estágio dentro do departamento de futebol profissional masculino do Grêmio, no início de 2004, né? E ali sim que foi a grande
grande mudança, assim, de paradigma, assim, mudança de rota, assim, né? E, na verdade, não é mudança de rota ali, foi um encaminhamento de uma rota que não voltou mais, né?